O nome do Senhor Deus seja sempre louvado. Amém. Damos início a esse santo culto de adoração ao nosso Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode chamar. 233. No 233, 233. Amém.
Aleluia, aleluia. Chamamos outro, irmão. 137. Hino 137, 137. Tem alguns irmãos fora aqui dentro, tem lugares vazios ainda. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Hino de número 4. Glórias ao santo nome do Senhor. Glória a Deus.
medo. Aleluia. Que é importante que todos não só dobrem os joelhos, mas que todos se humilhem perante o Senhor. Dobrar os joelhos é um sinal material, é um sinal de respeito, de humildade material. Isso os homens também fazem. Agora, uma humilhação espiritual, somente os filhos de Deus que o reconhecem é que faz. Então não sejamos como os homens que só dobram os joelhos, mas sejamos como os anjos que adoram o Senhor dia e noite. Podemos adorar o Senhor de pé, deitado, sentado e ajoelhado. Mas somente os filhos de Deus que o reconhecem como o ser supremo, a fonte da vida, a fonte de tudo que nós necessitamos. E por isso nós precisamos nos humilhar, porque reconhecemos, além dele ser o nosso Criador, temos que nos reconhecer como não sendo nada, meros pecadores. E se houvesse uma outra alternativa após a morte, que não precisássemos nos achegar a Deus e que fosse diferente do inferno, talvez nós iríamos para lá, porque é impossível que o homem consiga ser igual ao Senhor. E por isso nós temos que ter a reverência, porque não há esse lugar. Ou é o lugar de condenação, ou é o lugar santíssimo. E como eu acredito que ninguém quer a condenação, então nós temos que buscar o lugar santíssimo. E para isso nós precisamos nos santificar. Ah, vai ser impossível, vai ser difícil, difícil vai. O Senhor nunca falou que seria fácil. Não existe aqui na Sagrada Escritura o Senhor falando, não vai ser fácil. Vai, Gideão, vai ser fácil. Vai, Sansão. Vai ser fácil, eu vou te revestir de força. Vai, Davi, vai ser moleza. Vai, filho, vai ser mamão com açúcar para você que é arcanjo, se ser pendurado na cruz. Todos eles se rastejaram aos pés de Deus para buscar força onde não tinham. E mesmo com força, todos eles viram que dependeram da misericórdia de Deus. E quando Gideão estava com milhares de soldados para ir para a guerra, e o Senhor queria mostrar para ele o seu poder. Mas Deus poderia mostrar com todos aqueles? Sim. Mas Deus quis fazer assim, para que o homem reconheça, não ficou sombra de dúvida de que realmente foi Deus. Não tenho dúvida. Alguns voltaram, não deu tempo nem de pegar a espada, só foi o cântaro e uma tocha na mão. Não pegamos nem na espada e Deus fez tudo. Mas antes disso, tenho certeza que os 300 ralaram seus joelhos. Não pense que os 300 estavam de boa, dormindo.
nenhum deles estava dormindo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eles estavam indo de encontro com a morte. Eles sabiam que era impossível. Glória a Deus. Não. Nós estamos indo porque Deus está mandando. Nós confiamos que Deus está mandando. Mas, dependendo da nossa espada, nós tudo vamos morrer hoje. Se Deus não vier na nossa frente, nós todos morremos. Todos nós pereceremos. E assim estamos nós. Se não for Deus por nós, todos nós pereceremos. Não escapa nenhum. E agora está visível, né? Antes estava meio que por baixo dos panos o acontecimento. Agora está visível. Tochas de fogo caindo sobre países e países, destruição em massa, e governo daqui se levantando, dali se levantando, e profetas profetizando o óbvio, e nós aqui, louvado seja Deus, já sabemos como vai ser. E na hora que você estiver sozinho, sem poder estar mais aqui, lembra de uma coisa: com Deus ou sem Deus vai acontecer. Glória a Deus. Então não larga de Deus, porque se você não largar dele, ele passa contigo. Mas você vai ter que passar, porque não está pronto. Todos nós passaremos. Se nós negar a Deus, iremos para lá. Se nós honrarmos a Deus, iremos para lá. Então honre a Deus, para que Ele vá junto contigo, assim como Ele foi junto com Gideão. Era só 300. E Deus não precisou nem de nenhum deles. Nenhum pegou na espada. Nenhum. O que é esses inimigos para você? O que é esta guerra para os filhos de Deus? Não se amedrontem, não aflijam, não percam a comunhão com Deus, por conta daquilo que você sabe que em breve vai acontecer. Os homens vão querer tirar a própria vida, vão querer arrancar os cabelos da cabeça, porque é como se eles estivessem no monte e vendo o horizonte vindo de encontro de Deus, e não tem para onde correr. Mas para os filhos estaremos reunidos cantando ao Senhor, e quanto mais perto a destruição, mais perto estaremos de voltar para casa. Essa é a nossa esperança. E você não perca essa esperança. Lembre-te bem, aos filhos do Senhor não provarão o último mal, como o Senhor já deixou escrito. Então não te aflijas, esta carne vai queimar, vai derreter, vai se desfazer. Mas o que está dentro de você, que é você, em breve estará dentro de um outro corpo. Glória a Deus. E aí esse fogo já não terá mais poder sobre você. Essa matança já não vai te alcançar. Esta fome já não vai te pegar mais. E essa tristeza que de quando em quando te toma e quer te jogar em cima de uma cama, dentro do teu quarto, e quer até entrar em depressão. Hoje o Senhor te diz, dela nunca mais você se lembrará. Glória ao nome do Senhor. Passamos a Santa Ceia agora. E nós estamos entrando aí nos finais. Lá atrás, alguns foram batizados por João.
inclusive o nosso Senhor. Mas quando chegou o que era puro, alguns deles também batizaram pelos apóstolos e receberam o Espírito Santo. E alguns, mesmo sendo batizados por João, não receberam o Espírito Santo. Então os apóstolos vieram e fizeram oração com imposição de mão, e o Espírito Santo os tomou. E o Senhor te diz: esse Espírito Santo seja dispensado sobre todos vós, ainda hoje. Quem sabe hoje chegou o teu dia de ver o teu inimigo com as malas nas costas e saindo de perto de ti. Quem sabe é hoje esse Espírito Santo se manifesta em ti. Nós não podemos pedir: Senhor, nos visita, pois se ele mora dentro de nós, Ele não visita. Mas nós temos que pedir: Senhor, se manifesta em mim, manifesta a tua glória em mim. Enquanto você for templo e morada do Espírito Santo, peça para que o Senhor se manifeste em ti, pois dentro de ti já é a morada dele. E hoje o Senhor anuncia para todos vós: assim como eu venho manifestando, continuarei. Amém. E hoje, mais uma vez, quem sabe, mais uma peça do quebra-cabeça eu te dou em tuas mãos. Aleluia, glória ao Senhor. Pedimos ao Senhor nesta oração misericórdia, para que Ele nos ajude, para que o Espírito Santo se manifeste fortemente em nós. Nenhum outro Espírito nos arrodie. O Espírito da morte sai do nosso caminho. Aleluia. Quando estamos cheios do que é de Deus, do Espírito Santo, nós somos mansos, temos humildade, temos compreensão, estamos mais próximos daquilo que é o Senhor. Mas temos que estar cheios do Espírito Santo. E aquilo que é do outro não acha lugar. E nem na janela ele vai ter lugar de ficar. E quando você for cheio totalmente, você vai falar igual Paulo: eu sei ser pobre, sei ser rico, já provei das duas coisas, sei o que é dor, sei o que é liberdade, sei o que é prisão. E nenhuma dessas coisas me atrapalha a comunhão com Deus. Preso ou solto, estou trabalhando para o Senhor. Na saúde ou na doença, estou amando o Senhor. Nada mais te importa, mas o Espírito Santo precisa crescer dentro de nós. Então vamos, a partir desse tempo, pedir ao Senhor que aumente em nós as virtudes do Espírito Santo, até porque é Ele que nos guia em tudo, e sem Ele nós estamos perdidos. Se Ele é o nosso guia e nós temos pouco do Espírito Santo, estamos perdidos.
Mas se nós estivermos cheios, é como um GPS que não perde a conexão nunca. Mostra até os frieiros que tem que você não erra o caminho. Mas temos que estar cheios de Deus. Vamos rogar ao Senhor hoje. Vamos implorar a Ele que nos enche do Teu Espírito. Glória a Deus. A quem orar, apresente esse pedido de oração por enfermidade, presente viagem, tem vários irmãos viajando em missão da obra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Apresenta os enfermos que estão no meio da obra de Deus e roga ao Senhor por misericórdia que nos envie com a santa e poderosa palavra para que ela continue nos guiando em toda a verdade. Debaixo do sangue do Senhor Jesus, oramos a Deus. Amém. No nome santo e consagrado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os nossos joelhos se curvam na tua presença em ato de humilhação, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos erros cometidos na tua santa e gloriosa presença, por pensamentos, por palavras e por obras.
pois estamos no tabernáculo carnal. O bem que queremos fazer não conseguimos, o mal nos rodeia muito perto. Mas graças te damos por esta ampla liberdade que o Senhor concede a cada um de nós na noite deste dia, de estarmos na tua presença, implorando a tua misericórdia e exaltando a tua santidade divina. Ó Deus de santidade, te rogamos, Senhor, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Numa só fé, numa só comunhão. A tua igreja, a tua eleita, a tua rosa de Sarão te roga. Revela do céu a tua santa e gloriosa palavra. Venha falar com as nossas almas, com as nossas necessidades. Tudo nós te agradecemos em nome e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro Santo e Imaculado, que vive contigo e reina para toda a eternidade. Amém. O nome do Senhor Deus seja louvado. Amém. Chamamos o Senhor a liberar a sua santa palavra. 372. Os irmãos, não se esqueçam das coletas. Nós estamos precisando de coleta para a manutenção. Falta um pouquinho ainda para cada lugar. Se eu quiser saber o que o Senhor pedir, já não é mais teu, é do Senhor. E não se esqueça também da hora da piedade.
palavra, o Senhor Deus seja louvado. Amém. Meu Deus. O Senhor tem mostrado a sua palavra, está em Mateus capítulo 8, versículo 23. Enquanto o servo de Deus testemunhava, eu clamando ao Senhor, Senhor, é a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra. O Senhor mostrou um ponto. E no hino o Senhor confirmou. E agora foi abrir por isso sim. Jesus apazigua a tempestade. Mateus capítulo 8, versículo 23. Todos acharam? Vamos ler com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Amém. Bastante comunhão, irmãos. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui. Amém. Aleluia. Santo é o Senhor. Quando o Senhor estava entre os discípulos, pessoalmente, ele estava implantando a sua graça e ele precisava estruturar principalmente os 12, que depois seriam os seus 12 apóstolos, porque em breve ele partiria desse mundo e a sua graça teria que estar implantada. Então ele precisava fazer muitos milagres para que os seus discípulos crescem nele. E mesmo vendo tudo que viram, ainda duvidavam. E o Senhor fez diversos tipos de milagres, vários. Ele fez o surdo ouvir e falar, ele curou os paralíticos, ele limpou o leproso, curou a mulher que tinha uma hemorragia há muito tempo, não sarava. Ele multiplicou pães, eram só 7. E depois que todos comeram, sobrou 7 cestos. Numa outra, sobrou 12. Ele apaziguou a tempestade. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim quando estava indo para o cemitério. Depois ressuscitou a Lázaro, que já fazia 4 dias que estava sepultado.
os discípulos assistindo tudo. E numa das oportunidades ele disse: se creres em meu nome, vocês farão obras maiores do que essas. E se vocês tiverem fé com o tamanho do grão de mostarda, vocês irão a este monte: sai daqui e precipite no mar, e ele vai. O Senhor estava ensinando aos seus discípulos que o poder de Deus é infinito. Basta crer, basta ter fé. Mas o que é crer? É não duvidar, é acreditar e não ter dúvida. Embora nós cremos no Senhor, mas quando às vezes levanta uma situação que para nós está fora do nosso alcance, a primeira coisa que vem é a dúvida. Será? Se nós entra esse será, é porque o crer não está 100%. É porque não cremos 100% no Senhor. E os discípulos também passaram por isso. Tanto é que quando Lázaro estava já morto e o Senhor teve que estar longe para que desse condição dele descer a sepultura e ficar 4 dias. E quando o Senhor falou: agora é tempo de nós ir ver Lázaro. E alguns dos discípulos disseram: mas Senhor, nós saímos de lá quase apedrejados e o Senhor quer voltar para lá? Então vamos morrer com ele também. Vamos lá ser apedrejados com ele. Será que eles criam no Senhor? 100%. E quando o Senhor falava de Lázaro, falou: mas nosso amigo Lázaro dorme. E eles falaram: bom, se está dormindo, então está salvo. Não morreu ainda. Dá tempo ainda. Não, ele já morreu. Mas, meu Deus, e agora? Você já morreu? E quando chegou lá, o Senhor, faz 4 dias que ele morreu. Mas se você já não falei, se vocês crer, ainda que esteja morto, vai viver. Eu sei, Senhor, mas está no último dia, né? Na ressurreição do último dia. Será que Marta cria? Mesmo vendo os milagres que o Senhor já tinha feito, mas até então o Senhor não tinha tirado ninguém da sepultura. E o Senhor tirou Lázaro simplesmente com a voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu andando. Glória a Deus. E nessa ocasião os discípulos estavam indo para um determinado lugar, e o Senhor, dentro do barco, precisou dormir para que desse condição da tempestade ficar feia. E quando chegou na situação que os discípulos: se o Senhor não quer aqui, nós vai obedecer. Vai lá, João, você que é mais amigo do Senhor, vai lá acordar ele. E por certo, algum deles falou: Senhor, salva, senão nós vai obedecer. E o Senhor acordou e falou: mas aonde está a fé de vocês? E o Senhor torcendo para que algum deles fizesse algum milagre, que falasse, repreendesse o vento. Mas será que o Senhor pensou? Sim. E numa oportunidade o Senhor estava andando por cima das águas, e de longe viram, era noite. Meu Deus, é um fantasma, e agora? E o Senhor não está aqui com nós, e o fantasma vem, o que vai ser de nós? E quando chegou mais perto, o Senhor falou: não é um fantasma, não, sou eu, tenho de bom ânimo. E Pedro falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, fala para eu ir. E o Senhor: pode vir, Pedro. E Pedro estava andando por cima das águas. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor só permitiu dele afundar para que o Senhor pegasse ele pela mão, para que depois ele não falasse para os outros: está vendo? Eu andei, eu fui o único que andei em cima das águas. O Senhor é perfeito. Ele te
faz o milagre, mas ele te deixa uma cicatriz Glória a Deus. para que você lembre, foi o Senhor que fez, não foi ele. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E hoje o Senhor veio rápido com essa palavra. A tempestade começou e vai aumentar, ao ponto de alguém dizer: Senhor, se o Senhor não aparecer agora, nós vamos perecer. E todos, homens e mulheres, chorarão por conta desta tempestade. E alguém vai dizer: aonde está o Senhor? Onde está Deus nesta história? E muitos clamarão a Cristo, e Cristo não fará nada, e as ondas vão que encobrir o barco. E você vai orar: Senhor, o que vai ser de mim? E o Senhor te diz: a onda vai permanecer alta. Glória a Deus. Mas aos filhos do Senhor, o Senhor vai vos ensinar a andar pela cima das ondas. Glória a Deus. Observe que os navegantes, eles têm prática de alto mar. Eles sabem, e quase todas as viagens eles enfrentam tempestade e altas ondas. E da forma que está, eles tomam seus cafés, comem e dormem, porque já se acostumaram com a situação e conseguem superar. Agora, turista não. O turista começa a passar mal, tem náusea, precisa tomar remédio, desiste da viagem, chora, entra em desespero, enquanto os navegantes estão bem de boa. O capitão está sorrindo: já passei coisa pior, filho, fique tranquilo. Não, mas a água está batendo na minha janela, já entrou aqui e está molhando, e eu não aguento mais. E o teu capitão diz hoje: eu já passei coisas piores do que essas que vós verão. Glória a Deus. E se creres em mim verdadeiramente, nem um fio de cabelo da vossa cabeça perecerá. Creres realmente em mim? Enquanto os turistas estarão arrancando os cabelos, os meus filhos estarão tomando café no meio da onda. Outros estarão cantando, outros estarão adorando, e a onda só vai aumentar. Aqueles que crerem que Cristo é suficiente para a sua vida, que Cristo é suficiente para apaziguar o mar, e não perder essa crença, esse caminhará por cima das ondas. Mas o mundo precisa provar da grande tempestade que está chegando. Aos filhos de Deus que ouvem essa palavra, se preparem e preparem o vosso emocional, para que no meio de tanto sangue vocês tenham glória para dar ao Senhor, e nunca duvide da tua misericórdia. O que vem a acontecer, o que está para acontecer, é misericórdia do Pai
para com aqueles que hão de se salvar. E é só um corretivo para aqueles que hão de ser condenados. A condenação deles chegou. E para muitos dos seus, a salvação chegou. Foi muito bom quando Cristo passou curando, abrindo os ouvidos, abrindo os olhos, pondo para andar, tirando da sepultura. Mas o acerto de contas chegou. A onda começa a levantar e não vai baixar. E todo aquele que crer em meu nome, diz o Senhor, da sua boca vai sair louvor. E aqueles que perderam a crença blasfemarão do nome de Deus. Muitos vão dizer: aonde está o Deus de Israel? Onde está o Deus de Davi? E o Senhor diz para os seus filhos: os meus ouvem a minha voz, e eu conheço o clamor de cada um deles. O meu compromisso é com os meus, e com o mundo o compromisso é com a minha justiça. O meu amor está convosco, e o vosso amor está comigo. Um dia os meus passaram aflição, choraram por não ter pão, enquanto o mundo se alegrava. Agora chegou o momento em que a roda gigante girou. O mundo vai chorar lágrimas de sangue. E os meus filhos que crerem em mim vão sorrir, pois verão o céu aberto. Como Estevão estava sendo apedrejado, o céu se abria para ele. E no momento em que tochas de fogo cairão sobre vós, meus filhos, eu vos mostrarei a minha glória. Os meus sairão deste mundo pulando, saltando e sorrindo. E aqueles que me traíram lutarão para não sair deste mundo. Por quê? Porque sabem o que esperam do outro lado. É pior do que as bolas de fogo que cairão sobre as suas cabeças. Mas a minha igreja, como acabamos de cantar, eleita, preciosa, a minha esposa, os meus filhos, já estão com palma nas mãos e com as vestes embranquecidas pelo sangue do Cordeiro. Cuidado com o que vai sair da vossa boca perante essa tempestade que vai se levantar neste mundo. Todas as vezes que bolas de fogo caírem, eu quero que você lembre das pedradas que os antepassados já levaram. Quando você ver a justiça de Deus sendo aplicada neste mundo, fique quietinho, não fale A nem B. Espere na minha misericórdia que todos aqueles que me amarem e que crer na minha justiça abraçarão com meu amor
e serão salvos por ele. Mas a onda chegou, e chegou para todos. Ou você seja quente ou frio. Se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Agora chegou o tempo em que aparecerão os verdadeiros adoradores de Deus. Não vai ter meio a meio. Não vai existir dois barcos para pôr o pé em um e o pé no outro. Não terá prazer no mundo, e se você é do mundo, não terá prazer aqui também. Quem é daqui terá o seu prazer aqui. E se você for para o mundo, lá não terá prazer. E quem é do mundo está findando o seu prazer também. Então fique comigo até o fim. E dia após dia, o teu prazer será aumentado. E quando chegar o momento nosso de encarar essa onda, o Senhor te diz: farei como falei com Pedro, pode vir, e você caminhará por cima da onda, e verás o céu aberto em cima da tua cabeça. Ouça bem esta palavra: a onda não vai baixar. Quem fez, fez. Não é isso que vocês ouvem? Quem fez, fez. E o Senhor diz para os seus filhos: quem fez, fez. Quem não fez, acabou o tempo. Filhinhos, está perto deste ajuntamento se findar. E ouça com atenção: quando findar, e que você não tiver mais como assistir culto, não tiver mais como vir no culto, continue sendo filho de Deus. É a partir daí que o que realmente está dentro de cada um vai se manifestar. E se você, enquanto é tempo, deixar ser cheio do Espírito Santo, quando você não tiver mais aonde agarrar, você vai, esse Espírito Santo é que vai manifestar na sua vida. Entenda, é a justiça do Pai entrando em ação. Segure onde puder. É como o barco que Paulo estava prisioneiro. Cada um segure em algo que possa flutuar. Quem sabe nadar, nade. E quem não sabe, segura em algo que possa flutuar. Mas não se preocupe, nem um fio da vossa cabeça perecerá. Mostrarei para o inferno inteiro quem são os meus. Estamos entendendo? O tempo acabou. É possível nós sair daqui prontos? Estamos cheios já do Espírito Santo? Já nos esvaziamos de nós?
Já conhecemos as qualidades de Cristo? Já sabemos como faremos quando formos chicoteados? Já sabemos qual vai ser a nossa atitude diante dos nossos inimigos? E o Senhor diz para a sua igreja: encham-vos do Espírito Santo, das qualidades verdadeiras de um cristão, não como o mundo faz. O mundo pegou o Senhor Jesus, embrulhou, pôs no pacotinho e escreveu amor. Só isso. E hoje o Senhor vem alertar a sua igreja: para os meus, amor; para os não meus, justiça. Bem-aventurado todos aqueles que realmente creem no Senhor Deus, como sendo o Deus de todos. Não há outro Deus além dele. Só Ele. E é Ele que está permitindo tudo isso. E Deus nunca foi e nunca será injusto. Tudo que você ver, tudo que os seus olhos contemplar, não é injustiça de Deus, é justiça de Deus. Creia nisso. Você verá coisas horríveis. E cuidado com o que vai sair da sua boca. Eu estou alertando a todos os meus. Muitos a um passo da glória. Perdeu tudo por falar o que não podia. Mas todos vós já sabem o que deve e o que não deve ser falado. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não duvidem disso. Por mais que a onda é feia e vai se levantar, dê glória a Deus, e Ele já te ensinou a andar por cima das águas. Quando o barco se afundar, eu estenderei as mãos. Vem, amiga minha, formosa minha. Quando o teu barco afundar nessas ondas, eu tirarei você por cima. E você nem vai ver a água. Entenda o que eu quero dizer contigo. Nem afogado morrerás. Eu te tirarei antes do mal. Mas a tua carne vai. As ondas vai levar a tua carne. É a minha justiça trabalhando. E se você deixar a carne ir embora, sem falar contra o Pai, um outro corpo estará te aguardando, incorruptível. Aleluia. Dê glórias ao Senhor por ter aberto como será. E os meus não surpreenderão. Não haverá surpresa para os meus. E no dia que você for tombar, eu te avisarei. E quando eu te avisar, você estará preparado. Tudo isso é misericórdia do Pai. E o Senhor Jesus manda nos dizer: tudo isso é saudade de quando morávamos juntos.
Em breve voltaremos. Em breve voltaremos. Neste barco você não desce mais. Nessa navegação, você não chega mais em terra firme. Não sei com quem o Senhor está falando, mas desta embarcação você sai para a glória. Segura firme no Senhor. Comece a cantar. Pois em breve tu ouvirás alguém dizer de longe: pode vir. Oxalá que no momento você estiver distraído, será um fantasma e você ouvirá: não, sou eu, vem. Sai desse barco. Ele vai afundar, mas vem comigo. Aleluia! E quando tocares o Mestre, será como um piscar de olhos. Estaremos juntos numa festa que vamos pedir para não acabar. Aleluia, o nome do Senhor. Jesus apaziguou a tempestade lá atrás, mas essa tempestade vai levar muitos barcos para o fundo do mar. Bem-aventurados aqueles que, quando o barco afundar, ouvir a voz: vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Nesta hora não existe esposa, não existe marido, não existe filho. Por isso o Senhor te diz: desapegue de todos e de tudo. Porque quando eu disser vem, para você será uma festa, e para quem ficar será desespero. E você nem vai olhar para trás. E meu filho? E o meu pai? E ninguém vai fazer isso. E mesmo teu filho, se eu chamar ele primeiro, já fique sabendo, ele nem olhará para trás para te ver pela última vez. Então desapegue dele. Ame ele como mãe. Cuide dele, eduque ele. Mas quando chegar a hora dele, você pode chorar quantas lágrimas quiser. Você pode fazer quantos votos quiser. Que ele não volta. Vocês se encontrarão depois. Mas muitas mães verão os seus filhos partindo. E o Senhor já avisa desde agora. Dê um tchauzinho para ele. Vai com Deus. Já já eu estou chegando. Não se apegue na carne, porque a carne vai ficar. Não se apegue na carne do teu filho. Não se apegue na carne dos teus pais. Muitos poderão perder por trocar Deus pelo filho. Mas os meus filhos já estou alertando desde agora. Levarei teu filho antes de ti. Ele não vai precisar passar pelo que você vai. Ele é só um anjo que veio aqui só carimbar o passaporte.
E depois que passar, o Senhor vai aparecer para ti e vai te dar um aperto de mão por ter cuidado desse anjo aqui. 2 minutos. Glória a Deus nessa altura. Se prepare, igreja, pois o fim do final chegou. Estejamos preparados para isso. Rostos que hoje vemos, logo não veremos mais. E aos irmãos que estão longe, outros nos Estados Unidos, outros em outros países, e outros fiéis a Deus em vários países, como seria bom se eles pudessem ouvir o que nós ouvimos. Eles estariam descansando na rede, esperando a sua vez, em vez de estar desesperados, procurando abrigo. Mas os meus filhos já dizem: nenhum de vós se desespere. Louvem a Deus dia e noite. É aí que você pisará a cabeça da serpente. E quando você sair do teu corpo, você vai poder olhar para a esquerda e dizer: eu te disse que venceria. Glória a Deus. A palavra do Senhor é um mel que não dá vontade de parar, mas o recado é o suficiente. Se preparem, pois a onda se levanta e não vai baixar. Mas se creres verdadeiramente em mim, diz o Senhor, nem um fio da vossa cabeça perecerá. Eu conheço os meus, e dos meus eu sou conhecido. Até as tuas lágrimas se pingar no oceano, eu encontro ela. E escuto o clamor dela, muito mais o som da tua voz. Quando você ver que teu barquinho vai afundar, pode gritar: Jesus de Nazaré, e eu aparecerei para ele. Vem, chegou a tua hora. Agora imagina aí, nesta oração, a tua partida. E se console desde já pelos entes queridos que eu levarei para a vida. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Juntos em comunhão agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.
proporcionado e por nos ter dado força de ofertar louvores a Ti nos cânticos, pela primeira oração, pela testemunhança. Oh, Pai querido, aqueles que precisam ouvir os santos testemunhos, que pode ser aquele filho, Senhor, permita que seja aquele filho inteligente, que só pelo testemunho do seu irmão ele corre, ele se apressa na Tua presença e coloca em primeiro lugar as coisas concernentes a Ti. Ah, Senhor, que possamos nesses últimos segundos valorizar e estar atrás do que é Teu, do que é para nós melhorar e sarar, e que possamos tudo cumprir. Pai querido, maiormente nós Te agradecemos pela Tua santa e bendita palavra, palavra essa de amor e poder, e que pela fé nós enxergamos que o Senhor colocou na palma das nossas mãos, cada um com a sua senha. Pai querido, para isso nós viemos, para ser restaurados, tratados e tudo cumprir, e para que toda honra e glória seja dada a Ti, e pela Teu poder, e pela Tua voz, e pela Tua misericórdia vencemos esse último mal, que é quando essa carne tombar, possamos estar apegados à Tua mão e voltar para Teu reino de glória, glorificando o Teu santo nome. Pai querido, nós te pedimos, mas com a fé, porque tudo que o Senhor marcou na nossa vida nos dará condição de passar, e sempre será pela Tua misericórdia, somente por ela, que veremos a Tua face novamente. Pai querido, que esta palavra que já encravou no nosso coração, ela possa soar cada dia mais, e como as virgens prudentes, podemos esperar pelo esposo com a lâmpada acesa, saltitando de alegria. Ora vem, esposo, que aqui estamos ansiosos para o encontro e para o casamento. Graça nós te damos por tudo, em tudo te agradecemos, com rendimento de graças, no nome amado, consagrado do Teu Filho amado Jesus Cristo, que reina eternamente. O nome do Senhor Deus seja louvado. Amém. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 172. Na terceira estrofe, ninguém toca, só organiza.
Toda glória, honra, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus